eles têm que ser conhecidos em algum lado e calculo que não tenha sido efetivamente em Odivelas. A bagagem literária. Portanto, lá está, era O perfeitamente podcast onde viajamos os livros e lemos o mundo, para que vá para a sua próxima viagem com mais bagagem literária. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Bagagem Literária e Ricardo, bem-vindo ao podcast e obrigada por estares aqui comigo hoje. Muito obrigado, Margarida, obrigado também pelo convite e obrigado por esta oportunidade mais uma vez para mais uma conversa entre É sempre um prazer falar contigo. Portanto, sim. Então, hoje vamos falar sobre este livro, Madre Paula, Rainha na Sombra, assim, que é o teu último livro, não é? Para já, mais sim. recente. E é um romance histórico, como os outros todos. Já agora vamos falar dos outros anteriores, portanto, O Segredo dos Bragança, que nos leva para o final do século XIX, com o rei Dom Carlos, esse ambiente. E depois esta trilogia, O Regresso do Desejado, que tem como figura central o Dom Sebastião. Exatamente, já é uma questão, já é uma trilogia de ficção histórica e não propriamente um romance. Já entra noutros tipos de campos, sem serem só o campo normal do romance histórico, porque já passa muito mais por uma fantasia histórica, quase que vamos chamar-lhe assim, do que outra coisa. Não fantasia no sentido puro, porque também não temos dragões, elfos, feiticeiros e outras coisas do género, perfeitamente podiam acontecer, mas é fantasia na mesma, portanto, é explorar uma realidade alternativa da história. Sim. E é ir ver como é que essa... alternativa. Exatamente. É um isso. E se em vez de Dom Sebastião ter morrido na Batalha de Alcácer Quibir, tivesse voltado mesmo, como sempre foi ansiado. E é a partir daí, não é? Exatamente. O Bragança já é deu para 3 livros. Deu para 3 livros, é verdade. Na altura podia ter dado para um só muito grande, mas não havia na altura, e penso que ainda hoje anda há pouco mercado para livros de tal dimensão. Sim, até depois para ler na cama é chato. É muito aborrecido, a pessoa adormece e levar com um tijolo na cara é muito complicado. Na cara é chato. Um tijolinho desse é. O Madre Paula, e já que vamos já começar... ainda antes de entrar no Madre Paula, O Segredo dos Bragança é um livro já diferente, porque já é todo ele passado dentro de um facto histórico, depois alterado, obviamente, para ser romantizado, mas de qualquer das formas é um livro que segue muito esta linha mesmo do romance histórico, ou seja, não há alteração ao rumo da história, não é? Etc. Não há alteração nenhuma ao rumo da história, e, portanto, toda a história se passa dentro dos buracos da história de Portugal. Madre Paula, e agora sim entrando neste livro, ele já é completamente diferente. Madre Paula já é um livro que tem muito de investigação, porque é um livro já que segue uma linha completamente diferente. Claro, nós sabemos muito sobre Dom João V, muito pouco sobre Paula, sobre esta Madre Paula, e portanto, e depois mais à frente a gente falará sobre o que era e porquê de ser chamada Madre Paula. Mas é muito curioso porque, como conhecemos tão pouco se conhece, depois dá para romantizar muito pelo meio. Sim, dá muito espaço. Dá muito espaço, há ali muito espaço de manobra. Muito por força daquilo que o Alexandre Herculano nos legou, porque é aquele grande legado que o Herculano nos deixa como primeiro historiador de Portugal. Ele deixa-nos uma imagem da Paula muito interessante, que é a mais famosa amante de Dom João V. Temos a nossa Madame Pompadour, que é uma clara alusão à história de França. Exatamente, é uma clara alusão à história de França, neste aspecto que o Herculano nos deixa. E também, quando vamos analisar mais a fundo esta época, começamos a perceber que, efetivamente, aquilo que se fala e aquilo que é a ideia que o Herculano nos deixa relativamente à Igreja, relativamente àquilo que foi a religião ainda neste período barroco, neste período do século XVIII, é precisamente nós percebermos que na altura em que ele escreve já estamos contra isso tudo, contra o velho regime todo. Portanto, estamos a querer denegrir tudo quanto lá estava. E é nessa força que a imagem da própria Paula é denegrida também na história de Portugal. Claro, há muitas coisas que depois que levam à investigação e há muitos caminhos de investigação ainda por abrir
Só agora é que se estão a começar a digitalizar todos os tomos dos arquivos relativos a Odivelas, portanto é muita informação ainda que ainda há de surgir, esperemos. Sim, interessante. Não sobre este período, que eu sei que ainda por cima é um período que tem algumas coisas em falta. Há pelo menos um dos tomos de Odivelas que se refere a este período que está completamente em falta, desapareceu de forma total. Não está em arquivo nenhum, não está na Torre do Tomo, não está no Episcopado, não está no Patriarcado, não existe nos fundos de Odivelas nada. Portanto, por isso olha, aí está um ponto de partida para mais um romance. E foi acabou por ser um ponto de chegada para este, porque isso acabou por ser exatamente aquilo que me levou ao final deste livro, curiosamente. E sem spoiler alert, este foi efetivamente o caminho que me leva até ao final do livro, é perceber exatamente que aquele episódio não está descrito. E porquê que ele não está descrito? Quem é que tinha interesse em esconder aquilo? E portanto, a partir daí, vamos deixar a coisa fluir naturalmente. Sim. Eu estava a imaginar uma coisa tipo Código da Vinci. Onde é que está esse tomo? Eu consigo imaginar 2 ou 3 fins realistas para ele. Particularmente dada a posição e a pessoa de quem nós estamos a falar relativamente a Paula. Como eu estava a dizer no início, nós não sabemos quase nada de Paula. Sabemos muito sobre Dom João V, não sabemos quase nada de Paula. Há que fazer muita investigação de fundo e há muita coisa que se investiga. Mas quando nós vamos analisar essa parte da investigação, há 2 coisas que são fundamentais nós percebermos. Paula é mãe daquele que se segue na história como Inquisidor-Geral do Reino, portanto, filho bastardo de Dom João V que se torna Inquisidor-Geral do Reino, é filho de Madre Paula. É um dos meninos de Palhavã. É um dos meninos de Palhavã. O mais novo dos meninos de Palhavã. Ou o irmão do meio. Agora não tenho a certeza. Neste momento agora não me recordo se ele é o do meio, se ele é o mais... Sei que não é o mais velho, que o mais velho... Eu tenho a ideia que ele é o mais novo dos três meninos de Palhavã. Agora de repente não tenho a certeza. Só em ver os apontamentos. Sim. Mas de qualquer das formas, ela é mãe dele, portanto, claro, isso poderia justificar o desaparecimento de um dos tomos, que o Inquisidor não se quisesse que se traçasse aquilo que é o seu historial familiar. Sim. É uma possibilidade. Sim. Perfeitamente plausível. Por outro lado, temos um terremoto que temos que considerar e que poderá não ter havido sequer registro na época, ou os registros que não estivessem ainda transcritos não tivessem sido transcritos, e se deixasse um tomo em branco precisamente para marcar isso, ou porque o tomo estava a ser escrito e desapareceu, na altura em que estava a ser escrito e que levou, passa a expressão, com a casa toda em cima. Pois. É outra das explicações plausíveis. A terceira explicação plausível é quem está em plena ascendência quando Paula morre. Quando Paula morre em 1768, quem está em plena ascendência é o Conde do Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Melo. Exato. Que se vai transformar apenas 2 anos depois, em 1770, se vai transformar em Marquês de Pombal. E ministro plenipotenciário já de Dom José I. Portanto, entre esses 3 episódios, há muita possibilidade que este livro aí tenha desaparecido. E nunca mais seja visto. E nunca há alguma probabilidade de ainda aparecer. Eu duvido muito, porque é assim, estamos a falar em documentos. E se estamos a falar em documentos, ainda para mais, temos também que perceber o que é que foi a história de Odivelas após este período. Odivelas é abandonada poucos anos depois por força do fim da extinção das ordens religiosas em Portugal. Exato. Pelo Marquês de Pombal, lá está. Exatamente, pelo início da reforma pombalina. As ordens são extintas, portanto, a última freira de Odivelas há de morrer poucos anos depois, ainda vai durar alguns anos até que a última das freiras morra, mas mesmo assim já em pleno século, já no início do século XIX. O mosteiro vai ficar abandonado e só vai ser recuperado e reabilitado já com o irmão de Dom Carlos, no início do século XX. Quando ele resolve criar-se naquele espaço, resolve comprar aquele espaço para o exército e oferecê-lo para a criação da escola feminina das filhas dos oficiais, etc, etc. Portanto, que ficou assim até há pouco tempo, não é? Que até há bem pouco tempo, aliás, ela foi o Instituto Feminino de Odivelas.
Não vou entrar também nos nomes, porque senão isso ia nos levar agora aqui a uma grande descrição de nomes, mas também não vamos entrar por aí. No entanto, lá está, como te digo, entre um terremoto que destrói a igreja em 1755, a igreja e grande parte do mosteiro. Entre esse terremoto físico, o terremoto político, que significa o fim das ordens religiosas, com o Pombal, e o próprio abandono a que o monumento é sujeito, só isso já por si é impeditivo de encontrarmos documentos válidos para se conseguir para se conseguir descobrir alguma coisa, encontrar alguma informação fidedigna. Por outro lado, há que considerar as 3 opções de que nós falámos, portanto é muito, muito, muito complicado que isso venha a acontecer. Não é impossível. Sim. Aliás, foram encontrados há bem pouco tempo vestígios romanos escondidos dentro de uma ânfora de textos, portanto é perfeitamente plausível que isto venha a acontecer. Eu estou a imaginar aqueles túneis que iam dar ao mosteiro e de alguma coisa estar lá escondida dentro de alguma das casas. Olha. Não sabemos, portanto. Não sabemos. Aliás, é curioso, porque é assim, em 1940, quando há a grande campanha de recuperação do património nacional, em pleno Estado Novo, em 1940 temos aquela medievalização de quase todos os espaços históricos. Sim. Odivelas não é uma exceção. Mas Odivelas tem 2 particularidades interessantes nessa época, que é, a pedido do diretor e a pedido dos pais e das mães de algumas das raparigas frequentadoras do Instituto Odivelas, a Torre de Madre Paulo, o edifício que lá estava agregado à igreja, que continha os restos da torre, já vazia de mobiliários, etc., mas ainda o edifício da torre é demolido a pedido por ser um símbolo de pecado. Portanto, é tão parvo quanto isto, e nós olharmos para isto à distância de quase 100 anos, é completamente absurdo. Destruirmos o património por ser um símbolo de pecado, por favor. Por outro lado, aquilo que eram também as ruínas do Passo de Valflores, do passo original de Dom Dinis, também são demolidas nessa época, porque já só sobravam algumas paredes e o edifício ameaçava ruína. Hoje em dia, com as capacidades construtivas que nós temos, era impensável que isso se fizesse. Hoje em dia preservava-se, fosse de que forma fosse. Claro. Em 1940 não, portanto era para derrubar, ficava o claustro, perfeito, ficou o claustro. E ficou o claustro. Pronto. Sim, derrubaram a moraria, não é? Também. Exatamente. Não era bem nós sabemos perfeitamente que grande parte do Castelo de São Jorge foi toda a vida. O Castelo de Leiria foi transformado naquele aborto que nós conhecemos hoje, portanto, enfim. Perdoem-me os leirienses que te ouçam, mas é facto. Mas efetivamente é um facto. O Castelo de Guimarães é outro deles. O Paço dos Duques em Guimarães, com todas as alterações que teve. Os próprios Jerónimos, não vamos mais longe, aqui em Lisboa temos um belíssimo exemplo, as torres dos Jerónimos, as torres cineiras dos Jerónimos, etc. Foi tudo destruído só para medievalizar o espaço. Portanto, lá está, quer dizer, são opções que se tomam nas épocas e essas opções depois muitas das vezes dificultam alguma coisa que também possa estar para trás em termos de pesquisa e de investigação. Sim. Mas pronto, já aqui estamos a desviar-nos um bocadinho, mas estamos a caminho daquilo que é a história que nós não encontramos sobre Paula. Pois, exatamente. E é isso que, então, perante todas estas lacunas que há em relação a esta personagem, o que tu fizeste neste romance foi preenchê-las, não é? Basicamente, era dar-lhes conteúdo. Exatamente, era dar-lhes conteúdo. O romance começa logo de uma maneira muito curiosa para mim, quando o comecei a escrever. Porque ele começa logo com uma premissa que me causa uma estranheza absolutamente parva. Que é, Paulo ingressa em Odivelas porque o pai não tem dinheiro para lhe fornecer uma vida digna junto de alguém. Um dote, não é? A questão é, a irmã mais velha de Paula já estava em Odivelas. A mãe de Paula estava grávida. Portanto, vinha uma terceira irmã a caminho. Ou um terceiro irmão, que na altura não se sabia, portanto só se viria a saber mais tarde, mas foi uma terceira irmã. Paula é uma rapariga, como muitas outras raparigas. Portanto, se a irmã mais velha já tinha ido para o mosteiro por vocação, ainda por cima, porque a mais velha tinha realmente entrado em Odivelas por vocação, é de estranhar que o pai não tenha dote para a filha.
E é mais de estranhar ainda pelo facto que ele é um Ourives de Ouro. O pai de Paulo é um Ourives de Ouro. E estamos a falar no período em que o ouro jorra, eu vou mesmo passar este termo, é que o ouro jorra para dentro de Portugal. Uhum. Por todas as razões. Para já, porque o Brasil está a enviar carradas de ouro e carradas de ouro, não só do ouro que está a ser descoberto por garimpeiros, etc, por todo o ouro que acaba, lá vou entrar nas fases polémicas, que acaba por ser roubado aos locais, aos indígenas locais, mas também por todo o ouro que o Brasil paga, que o próprio Brasil, enquanto reino, não independente, mas enquanto reino agregado a Portugal, paga para ter os melhoramentos, porque tem que pagar para importar pedra, tem que pagar para importar uma série de coisas, e portanto estamos a ver o que são navios mercantes a caminho do Brasil, carregadinhos de sedas, de tapetes, de quadros, de pinturas, de obras de arte, de pedras, de pedrarias, de madeiras, disto, daquilo, do outro, e obviamente que o ouro vem jorrar para Portugal. Se tu tens um Ourives de Ouro que é pai de uma rapariga que ainda por cima não tem dote, há aqui qualquer coisa estranha. É estranho, Pronto, sim. É muito estranho. Mais ainda, e aqui está a segunda parte, que é, eles residem na freguesia de Santa Justa. A freguesia de Santa Justa, à época, é uma freguesia muito pequena e que está muito, muito, muito centrada na zona da Rua Nova dos Mercadores, portanto, entre a Rua Nova dos Mercadores e a Rua Nova del Rei. Judiaria. Junto aos muros, portanto, já está fora da judiaria velha, aliás, porque a própria judiaria já não tem espaço para lá agregar ninguém. Já nem havia judiaria, ou ainda havia nessa altura? Ainda há um bocadinho o estigma não está, sim, mas o estigma dela está lá, na mesma. Portanto, ok, sim. E nós não nos podemos esquecer que, apesar de tudo o resto, nesta época, muito provavelmente as portas, as grades de ferro, os gradimentos de ferro de fechar a judiaria ainda lá estarão. As portas ainda existem, a cidade ainda não sofreu com o terremoto. Exato. Sim. Pronto, portanto, toda a baixa ainda é aquela amálgama estranha de coisas. E a Rua dos Ourives de Ouro é precisamente uma dessas ruas. A Rua dos Ourives de Ouro, paralela depois com a Rua dos Ourives da Prata, são duas ruas serpenteantes que vêm precisamente da Rua Nova dos Mercadores até ao Rossio. Até ao Rossio Todos os Santos, portanto, elas atravessam aquilo que é hoje a Baixa, aquilo que nós hoje conhecemos como a Baixa. A Baixa, sim. E essa rua, a Rua dos Ourives do Ouro, como te digo, nós vamos mais ou menos ter que fazer aqui um exercício que é aquilo que é hoje a Rua do Comércio seria a Rua Nova a Rua Nova dos Mercadores. Exatamente. Perpendicular a ela, na direção do Rossio, mais ou menos aquilo que é hoje a Rua do Ouro seria a Rua Nova del Rei, que vai desde o portão do Paço até ao Rossio Todos os Santos. E tens aí outra ruazinha paralela aí por dentro, como te digo, mais serpenteante, que é a Rua dos Ourives de Ouro. E é precisamente nessa rua que Paula mora, com o pai, e com a mãe, e depois, posteriormente, com a irmã mais nova. Está a meia dúzia de passos do Paço, portanto, ela é mais uma daquelas raparigas que frequenta os jardins do Paço, que frequenta os jardins do Sobrado da Casa da Índia. Porque não, lá está, nós estamos a falar em 1700 e poucos, 1718, 16, por volta disto. E estamos precisamente a ver alguém que a diversão não era claramente ir passear para os armazéns do Chiado. Como é óbvio, não é? Como é óbvio. Pronto, portanto, lá está, o que é que lhes resta diversão? Se é uma rapariga da burguesia, obviamente, e aí, como é lógico, não terá acesso à própria parte do Jardim do Paço propriamente dita, mas tem sempre acesso ao Sobrado da Casa da Índia, ao Beirado da Casa da Índia. Porquê? Porque é aberto, e é aberto ao Tejo. É o espaço público. É um espaço público, é um jardim público onde as pessoas se passeiam. E há de ser depois aquilo que há de motivar anos mais tarde o próprio Pombal a criar o passeio público. Mas é exatamente esta a questão. Portanto, é neste sentido que o romance começa logo com esta pequena dúvida. Depois, do pouco que nós conhecemos de Paula, sabemos que ela é, nos primeiros anos de vida e antes de conhecer Dom João V, sabe-se que ela é amante de um outro simpático nobre,
supostamente aqui em Odivelas, que há de ser quem a vai entregar depois a Dom João V. Claro, eles têm que se ter conhecido em algum lado e calculo que não tenha sido efetivamente em Odivelas. Pronto. Portanto, lá está, era perfeitamente plausível que eles se conhecessem nos Jardins do Paço. Sim. E lá está, estamos a fazer o caminho. Paula ingressa em Odivelas poucos dias depois do aniversário tanto do aniversário de Dom João V como do aniversário de casamento de Dom João V. Daí haver aquele grande capítulo no livro sobre a própria tourada real, que é exatamente a festa que comemora o aniversário de Dom João V, que começa por ser exatamente, não é só uma festa de caráter privado, é uma festa de caráter público, em que o rei oferece uma grandiosa festa à cidade de Lisboa, e o Paço da Ribeira, o terreiro do Paço da Ribeira, é transformado numa gigantesca praça de touros, não só para a tourada real, como também para o ato de execução do auto de fé que se irá realizar depois. Portanto, sim. Nós vamos ver o que é que são as festas lisboetas naquela época e encontramos duas coisas, este tipo de festas no Paço ou as grandes procissões. Portanto, não é difícil nós procurarmos e conseguirmos encaixar esta informação. Por isso também é que este livro nos leva por aí, leva-nos exatamente àquele pequenino período antes de Paulo ingressar em Odivelas e perceber exatamente quem eram os personagens que lá estão depois e as que ainda chegavam antes. Sim. Portanto, essas manifestações, essas festas, procissões, eram onde se conhecia gente, não é? No fundo, sem dúvida nenhuma. Um espaço de socialização. E, aliás, não eram só um espaço de socialização, como também era um espaço em que as pessoas quase que se acotovelavam para que tivessem um lugar nessa mesma procissão. Temos um exemplo, e nós por fora já falámos também sobre isso, com o caso da Casa dos 24. Os ofícios representativos da Casa dos 24 quase que se debatiam entre eles para decidir quem levava as bandeiras de quais ofícios na procissão de Corpus Christi. Acabou. Dava quase direito a batalhas campais. Sim. Só para decidirem quem carregava as bandeiras. E, portanto, estamos a ver a importância que estas procissões e que estas festas têm na Lisboa da época. Também não se passava mais nada, não é? Sim, é uma verdade. Pronto. Não havia era isso, ou vinha de passear aos campos. Pronto. Dom João V, como nós sabemos, faz aquela grande promessa aos frades jerónimos, que é de lhes oferecer um grande mosteiro caso a rainha engravide e venha a ter um sucessor no trono, e é aqui que nasce também a construção de Mafra. Pronto. Exatamente. Sim. Para a ligação entre Dom João V e Paula ficar completa, obrigatoriamente Odivelas fica-nos a caminho de Mafra. Pronto. Por muito que a rainha não gostasse, o rei tinha as suas amantes em Odivelas. E teve pelo menos uma Madalena Máxima, que também foi freira em Odivelas, antes de ter sido expulsa de Odivelas por ordem da própria Rainha Maria Ana, ter sido expulsa para o Lourvão. E também foi mãe de um dos meninos. E também é mãe de um outro dos meninos de Palhavã. E que também se tornaria arcebispo de Braga, portanto, por isso é que eu estava na dúvida de se todos eles iam sendo colocados em pontos. Sim, menos o mais velho deles todos, porque o mais velho deles todos, e que foi também reconhecido como filho bastardo, esse acabou por ser casado com uma nobre espanhola, porque não tinha vocação para a carreira religiosa, e portanto tem sempre um lugar de infante na corte, é um daqueles, usando a expressão do próprio Wes anos mais tarde, é um dandy. E o diletante. E esse acaba por ser depois casado com uma nobre espanhola para ser afastado da linha do trono português, para que não haja grandes vontades de e já por Dom José. Mas lá está, quer dizer, esta ligação deles ali entre Lisboa e Mafra é uma ligação que vai nos levar exatamente por Odivelas, por Loures e por Mafra. Falando agora de viagens. Agora de locais, sim. Locais. Sim. Porque estávamos a falar de Lisboa e de vários espaços que já não existem. A história de Paula começa ali.
Uhum. E nós temos que pensar que a história de Paula começa exatamente num lugar que hoje já não existe. Pois. E onde, por mais que nós queiramos, não há vestígio que seja possível de lá de levantar. Há muitos vestígios, mas que são dificílimos de identificar. Uhum. Aliás, toda a Lisboa está soterrada naquela baixa, portanto... Sim. E terá servido de entulho, não é? Para fazer... Não só para ali, como também para a construção, para a própria criação de Buenos Aires. Que é outra das coisas Buenos Aires? O entulho de Lisboa foi para Buenos Aires? Não, para a colina de Buenos Aires, perdão, para a colina da Lapa, para a Buenos Aires. Estava a achar isso tão engraçado. Não, Buenos Aires é um sítio em Lisboa. É a colina de Buenos Aires, aliás, nós temos a rua de Buenos Aires na Lapa. Uhum. Toda essa zona aí era conhecida na época como a zona de Buenos Aires. E é por isso que a lateral a Buenos Aires é o Casal Ventoso. Curiosamente, porque é por onde circulam os ventos que vêm da Ribeira de Alcântara. Os ventos que limpam a cidade é por onde que circulam. Curioso. Sendo a zona dos Bons Aires, é a zona de Buenos Aires. Eu tenho, entretanto, uns apontamentos. Tenho uns apontamentos, agora não tenho aqui onde os passar. Onde os posso até mostrar, mas Dom João V é responsável pelo estudo de um gigantesco palácio a construir em Lisboa. E é-lhe proposta a mudança do Paço da Ribeira para um novo palácio, mais condicente com a sua posição. Dom João V é o rei absoluto e é inevitável nós falarmos de Madre Paula sem falarmos sobre ele. Sendo que ali o Paço Real está ali desde que é Dom Manuel, não é? Desde Dom Manuel, é o segundo Paço Real, o primeiro foi o Paço assim Alcáçova, o primeiro foi o Paço Alcáçova lá anos. dentro. Depois 200 anos, mas já com alterações violentas, porque o Paço muda-se para a Ribeira em 1531, aliás, em 1502, assim aqui, em 1531 temos o primeiro grande terremoto, o grande terremoto de Lisboa, aquele primeiro grande terremoto de que não há grandes registros sobre ele. Sabe-se que grande parte da população de Lisboa na altura não está em Lisboa por causa de um surto de peste. A cidade é extremamente destruída, mas é reconstruída pouco depois. O próprio Paço sofre muito com isso. Dom João III recupera partes do Paço. Depois temos os Filipes que fazem aquela grande remodelação com a construção dos torreões do Teres e etc, com a criação do Arco Triunfal, com toda aquela parte. E depois vamos ter, já após a restauração e após as batalhas da restauração, até ao pai de Dom João V, portanto até Dom Pedro II, e já vai ser só com Dom João V, com o reino já completamente em paz, que se vai começar a estudar mudar dali para fora o palácio, porque o palácio é pequeno. Pronto. Sim. Particularmente para alguém como Dom João V. Queria ter um palácio igual a Versailles. No mínimo. E há um estudo interessantíssimo que veio a publicar há bem pouco tempo, e ele está disponível a público ainda, eu penso que desde o final do ano passado, sobre a construção precisamente do Palácio de Buenos Aires. E o Palácio dos Buenos Aires, que deveria ser construído mais ou menos onde é hoje o Jardim da Estrela, imagina um Palácio Real nessa zona, e toda a colina daí até ao rio, escavada em socalcos, só com jardins até ao rio. Portanto, imagina a dimensão de um palácio destes para Dom João V. Estamos a falar de um palácio de dimensões muito generosas. Estamos no mínimo aqui a fazer uma comparação com o Palácio Schönbrunn, por exemplo, com os grandes jardins, as grandes avenidas do Palácio de Viena, tudo isto. E Babilónia, não é? Muito com estas implicações, digamos assim, de que Dom João V tanto quer dar ao seu próprio reino. Pronto. Fausto, sim. Acaba por ir esbanjar este Fausto, digamos assim, na construção de Mafra e não na construção propriamente de um paço novo. Talvez por isso é que Mafra seja o Palácio Basílica. Porque temos a Basílica ao centro, mas tudo à volta é um gigantesco palácio. Com os espaços para os monges, que estão hoje em dia parcialmente ocupados pela parte militar, e com tudo o resto dedicado, digamos assim, ao Paço Real. Mas voltando a falar de espaços, como nós estávamos a falar, a estrada que nos leva diretos de Lisboa a Mafra, sai de Lisboa pelos Campos do Lumiar, pelos Campos do Marquês de Marialva. Há aqui, pelo menos que eu me lembro, uma descrição desse caminho. Exatamente.
que é exatamente, que são as zonas eram as zonas da caçada, portanto, são as zonas do Monteiro Mor, aquilo que ainda hoje em dia é o Parque do Monteiro Mor, portanto, isso era a zona da estrada, a estrada do Lumiar vem por esta zona, desce a Odivelas, faz mais ou menos a curva que nós hoje temos junto à Acril e ao Senhor Roubado, portanto, será mais ou menos este percurso, e apanha aquele que é o percurso parcialmente da A8 em direção ao Centro de Loures, e do Centro de Loures vai começar a desviar em direção ainda aos interiores e a Santo Antão do Tochal. E aqui vou fazer a primeira paragem obrigatória desta viagem, porque falar de Santo Antão do Tochal é falar do Tomás de Almeida. O Tomás de Almeida, que é o arcebispo de Lisboa, portanto, que é o braço direito dentro da igreja de Dom João V, e que ali está a construir a sua casa de campo. Por variedíssimas razões. Primeira, porque tem uns excelentes acessos marítimos. Segunda, porque tem um excelente acesso por estrada. Terceiro, porque ele é o arcebispo e pode. E quarto, porque Dom João V consegue-lhe o patriarcado. E está em grandes negociações para que ele se torne o primeiro patriarca de Lisboa. É por isso mesmo que Santo Antão do Tochal se vai tornar o primeiro passo dos patriarcas de Lisboa. E precisamente com o Tomás de Almeida. Esta ligação ainda se vai tornar mais importante nos anos que se seguem com a construção de Mafra, precisamente por ter sido ali onde os sinos são recebidos, onde grande parte das pedras para Mafra são recebidas, das estátuas para Mafra são recebidas, porque o arcebispo benze tudo aquilo antes do material sair para Mafra. Sim, porque passava ali o Rio Trancão, não é? Que era o Trancão, portanto era possível trazer os navios desde o Tejo até ali, descarregá-los ali próximos, carregá-los para as carroças e a partir dali seguirem então em direção a Mafra. Sim. A estrada segue pouco mais, segue o caminho depois por Bucelas, vai dar aquela volta pela Malveira e vai em direção a Mafra. Até chegar exatamente ao convento basílico, ao Palácio Basílico. E este percurso que é feito, se nós o analisarmos não do ponto de vista, hoje em dia, como fazemos num caminho de estrada, um percurso turístico, o que seja, mas se o analisarmos de um ponto de vista eclesiástico para a época, ele tem uma importância muito, muito, muito interessante. Perdão, tu repara, tu sais de Lisboa, do Paço Real, atravessas todo o espaço religioso para chegares ao novo espaço religioso. E isto prova-te bem qual era a ligação do Dom João V com a Igreja. Não só com o respeito que tem pela Igreja, por todos os efeitos, mas também pela vontade que ele tem de ir às freiras a Odivelas. Pronto. Estava mesmo a caminho, dava jeito. Dava jeito, exatamente. E isto vem-nos um bocadinho, vem-nos aqui trazer exatamente ao ponto em que ele conhece Paula. Quando ele reconhece ou quando ele conhece Paula, já ele é monge em Odivelas. Não há documentos que atestem como é que se conheceram, como é que foi, como é que não foi, se realmente houve conversas entre ele e o conde, se o que há, não se sabe minimamente. Sabe-se que esse período amoroso de Dom João V vai trazê-lo cada vez mais vezes a Odivelas. E vai trazê-lo cada vez mais vezes a Odivelas precisamente para se encontrar com Paula. Claro. Ou seja, Paula vai ganhar uma influência que nunca teve. E vai ganhar uma influência muito interessante aqui na comunidade odivelense. E é uma influência muito interessante pelo seguinte: ela engravida muito ao início da relação de Dom João V, da relação com Dom João V, ela engravida logo. Mesmo sabendo aquilo que acontecia às mulheres que engravidavam Dom João V, que era, os filhos eram-lhes retirados e elas normalmente eram despachadas, digamos assim, para outro mosteiro o mais longe possível. Para muito longe. Lá está, a Madalena Máxima é deslocada para o Lourvão, mas há também registros de monjas que foram enviadas para Tibães, portanto estamos a falar mesmo de caminhos longe. Bastante longe. Paula engravida dele e vai ter o filho de Dom José pouco tempo depois, não o rei Dom José I, atenção, porque apesar de ter o mesmo nome do herdeiro, não era ele quem herdou o trono.
Mas Paula vai engravidar muito cedo. No entanto, vai ter sempre a esperança que não lhe vai acontecer o mesmo que às outras. E, efetivamente não lhe acontece. Não só não lhe acontece, como o próprio rei, ao longo dos anos que se seguem, e já depois dela ter ficado sem a criança, sem o filho, pronto, o filho ter sido levado para Coimbra para ser ensinado por outros padres, etc, etc. O Dom João V continua a ser amante de Paula e ela continua a ser amante dele. E é por isso mesmo que esta relação entre os dois é uma relação que claramente é muito mais do que a simples relação de adultério por um rei. E vai muito além da relação que o Herculano nos descreveu como a mais célebre amante de Dom João V. Ou seja, vai muito para além disso. Tem um tratamento muito diferente, não é? O tratamento é-lhe de tal maneira diferenciado que ela não só não é enviada para fora de Lisboa, como ela é tratada efetivamente como uma rainha. Ora, se o rei a visita, há um incómodo muito, muito grande que é para ele, que é a necessidade de ter que depender sempre da abadesa. E a abadesa para entrar e sair do mosteiro. Sim. E a abadesa queixa-se variedíssimas vezes que o rei sai de lá demasiado tarde e que ela quer descansar e não tem como. Dom João V não vai de modas. Dom João V compra 2 ou 3 propriedades à volta do mosteiro, manda construir umas casas adoçadas ao mosteiro e manda criar uma passagem que lhe leve diretamente para o interior do mosteiro e para a torre onde Madre Paula está. Sem maçar ninguém, sem ser visto. Não tem que incomodar ninguém. É aquela velha máxima do ele chega, estaciona, sobe pela porta dos fundos e vai direto aos aposentos dela. Exatamente, sim. Sem incomodar a abadesa. Pronto. E a verdade é que Paula Colom, ao passar dos anos, e esta relação de Paula com Dom João V vai torná-la numa conselheira dele. E vai torná-la exatamente tão próxima dele e tão próxima do ouvido dele que se as pessoas lhe fazem pedidos a ela, e se ela os pede ao rei, é quase uma garantia de que se vão realizar. Digamos assim que é aquele período em que Odivelas vive o período de ouro de Odivelas. É o período de ouro para Odivelas, é exatamente este. E isso explica o título também, o subtítulo, não é? Rainha na Sombra. Exatamente, porque é efetivamente aquilo que Paula é. Paula é uma rainha nas sombras. Ela é tratada como tal, ela é tratada como, efetivamente, como uma rainha, tem o tratamento. Ela tem criadas ao serviço dela, há uma altura em que ela tem 9 criadas a serviço dela, em Odivelas, como monja. Uhum. Ela não faz absolutamente nada, portanto as criadas fazem tudo por ela. Depois temos histórias interessantíssimas, como o caso da banheira de prata encomendada por Dom João V, supostamente para o Paço, que supostamente seria também para Paula, mas que não existem registros nenhuns. Existe o registro da partida dessa bendita banheira a partir de Inglaterra, mas a partir daí perdeu-se. Portanto, não se sabe se terá sido perdida no Paço quando foi do terremoto, não se sabe. Sabe-se que ela não chegou a Odivelas, ponto. Isso sabe-se. No entanto, há registros de móveis extremamente valiosos, além dos valiosíssimos painéis de azulejos, de obras de pintura, entre elas uma obra muito peculiar de pintura que representa uma Sagrada Família. É uma obra muito curiosa. Existem inúmeras réplicas dessa obra, existem inúmeras cópias espalhadas por todo lado. Eu próprio já vi 2 delas em Évora. No entanto, o original está no Seminário dos Olivais e que foi levado daqui de Odivelas. E é uma réplica muito curiosa da Sagrada Família, porque os retratos que estão na Sagrada Família são São José é Dom João V, Madre Paula como Nossa Senhora e o filho de Dom José é o Jesus que está nas palhas. Portanto, é muito curioso. E foi mandado pintar de propósito para que Paula não sentisse saudades nem do filho nem do amante. Portanto, é muito curioso. É muito curioso nós vermos estas histórias. Mas pronto, lá está, exatamente. Paula é tratada como uma rainha e é efetivamente uma rainha nas sombras. Não deixa, contudo, de ser uma rainha que a rainha não saiba. Pronto. Porque se há uma coisa que a Mariana de Áustria sabia de tudo. A Mariana de Áustria tem uma peculiaridade muito engraçada pelos historiadores que já falam sobre ela.
que é, diz-se que ela não se misturava com a corte nacional. Tem sempre um grupo de senhoras que andam à parte, sempre com ela, senhoras e senhores que andam sempre com ela, e que a nossa corte portuguesa jocosamente gozava com ela, dizendo que era a corte alemã. E que estava em permanente embaixada à corte alemã em Lisboa. Pronto, e portanto por aí nós vemos exatamente qual era o poder da rainha. Para ser comparado a um embaixador, é claramente que a rainha tinha bastantes poderes que a tornavam rainha, efetivamente. E é pronto. Curioso isso de não se misturar. Não se misturam. E depois, além de não se misturarem, há outras coisas, porque a rainha é responsável. Nós conhecemos e historicamente temos aquele processo das Salemas, que há bocadinho falávamos. O processo das Salemas, que é um processo de bruxarias totalmente controlado pela Inquisição neste período, em que 3 bruxas são levadas a criar filtros de amor para que uma determinada mulher se afaste do rei, etc, etc, etc. Grande parte desse processo calcula-se que tenha sido encomendado pela própria rainha. Portanto, mas claro, não se pode envolver a rainha nas questões da Inquisição. Nem em bruxarias e coisas dessas. Muito menos, porque isso garantia-lhe logo fogueira, claramente. Pronto. Nem era digno. Não, mas isso garantiria logo a fogueira. Apesar de que tudo, pronto, ela vem da Alemanha, é uma protestante maioritariamente, portanto as pessoas torciam-lhe muito o nariz. Ela era protestante. Lá está. Engraçado. Temos outra curiosidade, que é que nós também não temos às vezes esta noção. Lisboa desde o século XVI e até mesmo este período, até ao período do século XVIII, a meio do século XVIII com o terremoto, Lisboa é uma das principais metrópoles do mundo. Portanto, todas as religiões, todos os credos, todas as nacionalidades convergem em Lisboa. Sim, mas casar o rei católico com uma rainha protestante é que eu achei extraordinário. Não, era algo que nós fazíamos com demasiada frequência. Nós casámos a Catarina de Bragança com o Carlos II de Inglaterra, portanto vá. Sim, é verdade. Vale o que vale. Interessava, não importava que fossem protestantes, interessava era que houvesse o cuidado de garantir que aquilo fazia paz por algum lado e que nos garantia defesa sem caso de necessidades de guerra ou coisa do género, como nos mostrava as alianças que nós tínhamos, estratégicas. Sim. Tem mais importância as alianças políticas do que propriamente a religião. Exatamente. Sim, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Agora eu deixo a ti as perguntas também, porque eu tenho estado aqui a falar sem destino. Pois, nós estávamos a falar dos locais e há imensos sítios aqui referidos, que já falámos do Convento de Mafra, já falámos do Mosteiro de Odivelas, há inúmeros espaços lá dentro que são aqui descritos. Mesmo depois em Lisboa há também vários locais que são aqui referidos, desde o Paço Real, que já aqui referimos, mas também a Ópera do Tejo, os Estaus, a Capela da Patriarcal, e o que eu acho bonito e gostei de ler parece que estamos a ver, porque preenche a tua escrita, não é? Preenche-nos a imaginação. Isso e a própria aparência das personagens, a maneira como eles se movem e falam, tornam-se humanos, os espaços tornam-se reais. Parece quase que estamos a ver um filme. É um guia de viagem, quase. E parece um filme. Exato. É muito cinematográfico, é muito interessante. Não, isso é bom, eu acho que isso é ótimo para incluir, para que os leitores se sintam dentro dos espaços. Eu acho que isso que é extremamente importante para o leitor se sentir à vontade com aquilo que está a ler. E é muito bom para situar o leitor, para lhe dar a imaginação sobre os locais. Aqui nós não temos, e eu enquanto autor senti isso muito com este livro, que é, eu não tenho uma personagem que tenha de ser criada, porque as personagens existem. Estão lá todas na época delas. Eu não tenho que criar as personagens. Portanto, há personagens que nós estamos habituados a elas, e habituados, quando digo habituados a lidar com o aspecto delas. Temos uma espécie de um avatar, não é? Exatamente, temos uma imagem mental, um ícone sobre elas. É o caso de Dom João V, é o caso da Rainha Mariana, é o caso do secretário Gusmão, o caso do padre Bartolomeu de Gusmão, o caso do arcebispo do Tomás de Almeida.
Do Sebastião José, O próprio obviamente. Sebastião José, exatamente. Acho que é o mais icónico deles todos, talvez. Exato. E, portanto, nós já os conhecemos, digamos assim, já temos as imagens já feitas na nossa cabeça sobre eles. A pergunta que se faz é, então e como é que eram os espaços onde eles se desenvolviam? Que é isso é que nós não conhecemos. Não e há esta muitas parte imagens, não há. não é? Há algumas pinturas. Desapareceram muitas delas. Exatamente. Falávamos aí de espaços que são diferentes por variedíssimas razões. Os estaus sempre definiram a paisagem no Rossio de Todos os Santos, naquilo que é hoje o Rossio, grosso modo. O Rossio e a Praça da Figueira. Há duas fachadas que se impõem nesse Rossio. É a fachada do Hospital de Todos os Santos, com São Domingos, com a Igreja de São Domingos, e o Mosteiro de São Domingos. E ao lado disso os estaus, onde é hoje, aproximadamente, onde é hoje o Teatro Nacional Dona Maria II. Mais ou menos, sim. Os estaus eram o Palácio da Inquisição, é o Paço da Inquisição, cujas traseiras davam para a prisão do Tronco, onde o próprio Camões chegou a estar preso, e que está lá. Nós passámos na Rua de São José. Na Rua de São José, exatamente. Sim. Essas aí davam, as traseiras do Paço dos Estaus davam precisamente para aí, para a zona onde foi depois onde tinha sido, aliás, primeiro a primeira esquadra de Lisboa. Portanto, isso já existe na época de Dom João V, sem questões. É já com Dom José I que vai nascer efetivamente a Ópera do Tejo mais tarde. E porquê eu falar disto no livro? Porque nós podíamos pensar que com a morte de Dom João V a influência de Paula tivesse acabado. Pronto, o rei morreu, a sua amante ficou em Odivelas. Mas a verdade é que Paula não se conformou nunca. E como Paula não se conformava e como tinha aquele chamado nariz empinado, pelas muitas descrições que li, Paula nunca se incomodou com a ideia de levar os pedidos de Odivelas até ao rei. E ela acaba por se tornar também um bocadinho uma conselheira informal a Dom José I. Ela era mãe de dois filhos, de um filho, pelo menos. Paula é mãe de um, que é meio-irmão de Dom José. Meio-irmão de Dom José, não é? Exatamente. E, portanto, lá está, ela acaba por se tornar... Aliás, ela é mãe do Inquisidor do Inquisidor-Geral, sim, do Inquisidor-Geral, daquele que se virá a tornar Inquisidor-Geral do Reino. Mas lá está, à parte dessa questão, há uma questão também muito interessante quanto à própria questão do rei Dom José, que é, Dom João V, quando morre, deixa em testamento que os 3 filhos ilegítimos sejam reconhecidos como infantes do reino. Reconhecê-los como infantes do reino significa reconhecer não só os filhos bastardos, como a existência das mães dos bastardos. E Paula é uma delas. Sim. E Paula, tendo tido a influência que tinha dentro de Odivelas, ela é descrita, pelo menos nas palavras de um poema local. Eu na altura encontrei-o e entretanto depois perdi-o, já não sei onde é que tenho esse poema. Feito precisamente num dos variedíssimos outeiros, que eram as festas que se realizavam às sombras do mosteiro, e nos quais as próprias freiras participavam, trocando supostas cartas de amor e poesias e receitas entre o interior e o exterior do mosteiro, no mosteiro de clausura, como nós podemos imaginar. Mas aquilo que acontece é que há uma dessas canções, ou um desses poemas, que diz uma coisa muito curiosa, que é, não nestas palavras, mas alguns com palavras próximas disto, que Odivelas é um mosteiro tão único e tão importante que em vez de uma abadesa tem 2. Uma juramentada como tal e uma que atua como tal. Pois. Ora, a juramentada era aquela que era eleita entre as freiras, porque Odivelas sempre teve um esquema de eleição, todos os anos era eleita uma das freiras para a superiora, para a abadesa. Muito democrático. Muito. E, aliás, podiam demorar 5, 6, 10 anos, 15 anos no poder se fosse sempre escolhida a mesma. Sim. Mas também podiam ir variando se elas entendessem que assim o deveriam fazer. E a outra que nunca foi juramentada como abadesa, que é Paula. Que efetivamente é conhecida como Madre Paula. Pronto. Pois, exato. E ela segue muitos passos de muitas de suas antecessoras. O caso da Feliciana de Milão foi também é também uma escritora do século XVI, sim, dos inícios do XVI, sim, finais ainda do XV, inícios do XVI,
e ela é conhecida precisamente por ter publicado algumas coisas de poesia, mas aquilo que a torna efetivamente mais conhecida é o facto de ter sido amante de Dom Afonso V e que foi abadesa de Odivelas. Portanto, lá está, e Paula segue um bocadinho essas pisadas, digamos assim, das suas antecessoras nesse aspecto. Por isso há aqui muita coisa com ela, e lá está, há muito caminho, há muito sumo, é uma daquelas figuras da nossa história que lá está, que não pode ficar e não pode ser resumida a ser a mais simples, a mais conhecida amante de Dom João V. Pronto, é isto. Sim. E acho que realmente ela tem um papel importantíssimo, como eu já disse mais que uma vez. E lá está, estamos a falar de uma sociedade, e vou voltar a falar da sociedade na época do Herculano. Estamos a falar de uma sociedade que empurra as mulheres para fora. É a tal sociedade muito masculina e muito masculinizada do século XVIII, XIX e mesmo do início do século XX, e que nós ainda estamos, hoje em dia, com alguns resquícios dela. Portanto, havia que denegrir a Igreja e o papel das mulheres. Portanto, há que tratar a Paula como a mais célebre amante de Dom João V, porque era tudo mau. Era uma mulher, era da Igreja, era uma devassa. Pronto, era a devassa, total. Portanto, é por isso que eu acredito que muito sobre Paula não tenha chegado até aos nossos dias, precisamente por conta disso. Pronto, sim. Porque a historiografia posterior veio alterar. Sim, veio corrigir um bocadinho isto, sim. E não digo branquear, veio denegrir a imagem. Sim, não dela. Vem propriamente denegrir, vem a dar-lhe uma imagem muito mais, como tu há pouco dizias, muito mais real. Dá-nos a imagem daquilo que era efetivamente a mulher, Paula, e não a ideia só da amante do rei. Pronto. O que tu estás a fazer nesta história, não é? Exatamente, porque a minha ideia é mesmo essa. Estava a falar do Herculano. Sim, portanto, o Herculano faz historiografia... isso. Sim, a historiografia do Herculano, que é quem abre efetivamente a parte do estudo da história. O Herculano tem ainda muita questão com as lendas, ele ainda tem muita ligação com as lendas do território nacional, etc. Que nós hoje entendemos efetivamente como lendas. Pronto. Agora, claro está, a historiografia moderna já vem tirar-lhe muito mais desse cunho e vem dar-lhe um aspecto muito mais real. Sim. Do que aquilo que era à época do Herculano. Uhum. E neste livro aparece a Paula e o João, não é a madre e o rei? Não. O rei e a amante, que é madre? Podia ser. Aliás, mas é o João e a Paula. A Paula e o João são dois seres humanos. E ela faz muitas vezes isso. Ela tem vários escritos que ficaram e que estão nos registros de Odivelas, em que ela se refere exatamente a ele como o meu João. Sim. Portanto, ela não se refere ao rei. Ela não é a amante do rei. Ela é apaixonada pelo João. Portanto, não é a amante do rei. Sim, é um homem e uma mulher, realmente. Exatamente, são próximos. Sim. Conseguir levar a escrita para esse lado é extremamente bom, porque também nos aproxima muito mais das personagens e torna-os humanos. Exatamente. Despe-nos a Paulo e o Dom João V dos retratos e das pinturas e do pouco que há e dos arquivos, e torna-os próximos de nós. Torna-os pessoas como nós. E acho que isso também é um dos pontos mais interessantes e mais importantes aqui para mim, pelo menos enquanto autor, foi um dos pontos mais importantes e mais interessantes de abordar neste livro. Sim. O mais difícil para mim de abordar foi, sem dúvida nenhuma, o período do terremoto, porque é extremamente complicado, devo dizer. Pois. Mas esta história passou, eu já não me lembro que a parte final... Ela termina em 1768, portanto 13 anos após o terremoto. Já dentro do reinado de Dom José. Sim. Então vamos preparar-nos para terminar. Mas há aqui ainda algumas perguntas rápidas, eu prometo ser rápido. Sim, há aqui uma curiosidade ainda que nós já tínhamos estado aqui em off a falar um bocadinho, mas há um facto aqui que aparece e eu entendo, eu não sei se é ficcionado, porque lá está, neste livro o que se procura é preencher os vazios, não é? Exato. E isto é uma coisa que eu não sei se foi para preencher um vazio ou se há de facto realidade alguma
evidência histórica, que é o facto de haver uma ligação ao judaísmo da família da Paula. Sim, senhores, e a ligação é razoavelmente fácil de traçar. O avô da Paula, portanto, o pai do pai, era alemão de origem. E vem para Portugal exatamente, ele faz parte em jovem ainda das brigadas do Carlos V, etc., do Imperador Carlos V. Portanto, ele passa todo aquele período dos Filipes, etc. Isto o avô de Paula, como estava a dizer. Sim. E quando vem para Portugal, já com o trabalho de Orives, já com alguma idade, e já com o filho, o filho, portanto o pai de Paula, conhece como primeiro amor uma mulher no Porto. Uma Iria da Costa, se eu não estou em erro, penso que era esse o nome dela. E é muito curioso porque ele apaixona-se por ela, não tem filhos, mas fica registado como primeiro matrimónio dele. O matrimónio dele com a mãe de Paula e os nascimentos sucessivos das 3 filhas, já os 3 já ocorrem já em Lisboa, já quando ele já se libertou do pai do Porto e já veio para Lisboa trabalhar já como aprendiz de ofício. Essa Iria da Costa, esse casamento dele com a Iria da Costa, foi aparentemente desfeito por se tratar de uma judia. Ela era uma judia da cidade do Porto. Porquê é que isto não me causa estranheza? Quando o avô de Paula vem para Portugal, portanto estamos a falar em finais dos 1500, já inícios dos 1600. Sim, sim. Estamos a falar já neste período mesmo. Talvez 1620, para aí, no máximo dos máximos. Quando ele vem para Portugal e para o Porto, período filipino, sem dúvida nenhuma, quando ele vem para o Porto tem uma capacidade burguesa extremamente grande. O Porto é uma cidade mercantil e burguesa, onde os judeus convivem com cristãos, porta ao lado de porta, e isto só vai acabar, este estado de graça do Porto termina em 1618 com a expulsão definitiva com a primeira visita inquisitorial ao Porto. E em 1618 começa a expulsão dos judeus, que se vão deslocar para a Flandres e depois daí para o Brasil, para fundar a colónia de Pernambuco. Mas esta relação dele com ela, esse casamento vai ser desfeito precisamente por haver suspeita de raízes judias entre ela, com ela. Mas lá está, é daqueles casos em que só se pode depois especular o resto, porque o pai de Paula depois vem para Lisboa, conhece a outra, conhece a mãe de Paula e acaba por casar com ela legitimamente e, portanto, não se sabe exatamente o que é que aconteceu. Mas existe efetivamente essa relação com o judaísmo. Pois isso é mesmo um facto histórico. Não foi nenhuma... Não, por outro lado, há a questão do próprio avô de Paula poder ser também ele de origem judaica, porque estamos a falar de altos burgueses, estamos a falar de Orives. Portanto, é muito provável que sejam efetivamente de origem judaica. Engraçado. No Instagram e no Threads. E não estamos a spoiler. Aliás, no fim... Não estamos. Isto é um romance histórico, no fim morrem sempre todos. Exatamente. Aliás, se não morreram nesta altura, já estariam mortos de certeza, mas pronto. Sim. Ricardo, não sei se ainda queres fazer mais alguma pergunta ou se ainda queres mesmo terminar. Já estamos aqui quase com 1 hora de podcast. Depois tens que editar. Eu acho que, enfim, esta conversa é interessantíssima. Eu gosto sempre imenso de conversar contigo. Fica o desafio para organizarmos um passeio. Vamos, sim, senhor. Que é para sairmos de Lisboa e irmos pelo menos, não digo fazermos o caminho até Mafra, mas pelo menos até Odivelas. Ou até Loures. Portanto, temos que fazer aí a voltinha eventualmente. Portanto, Isso era muito giro. Isso era muito giro com este livro. Exatamente, podemos sempre organizar algo dentro desses géneros. Sim. Tá bom, obrigado mais uma vez. Obrigada, Ricardo. E de conversar mais uma vez. Exatamente. E para quem ouça o podcast e para quem o leia e para quem o veja, aconselhamos a que leiam os livros também, que venham conversar connosco. Sim, e os outros todos. Exatamente. Beijinho, Ricardo. Tá bom, beijinho também. Obrigado, Margarida. Obrigado. Bagagem Literária é um podcast do Ler Por Aí, apresentado por Margarida Branco. Acompanhe-nos no website lerporaí.com e nas redes sociais.
Ler Por Aí no Facebook e no YouTube, Ler Por Aí _ no Instagram e no Threads.